Leia a Bíblia em um ano. Dia 11. Capítulos 31 a 33. Jacó volta à terra de seus pais. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando. Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua imensa riqueza. Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo quanto antes. Foi quando o Senhor falou com Jacó: "Volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo." Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viessem ao campo, onde ele estava pastoreando seus rebanhos. Assim que elas chegaram, ele desabafou: "Veja que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Cada vez que ele prometia, as crias com manchas serão o seu salário, todas as fêmeas pariam filhotes manchados. Cada vez que ele afirmava: agora os filhotes que nascerem com listras serão o teu pagamento, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Porquanto foi desta maneira que Deus tirou os rebanhos de vosso pai e os deu a mim. Ora, aconteceu que no tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi, em sonho, que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e mosqueados. O anjo de Deus me chamou, em sonho, Jacó, ao que prontamente respondi: eis-me aqui. Então ele revelou: ergue os olhos e vê. Todos os machos que fecundam um rebanho têm listras. São salpicados ou malhados, pois eu tenho observado tudo o que Labão está fazendo. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai desta terra e retorna à tua terra natal." Então Raquel e Lia replicaram: "Temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai, pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dotes? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo de acordo com o que Deus te orientou." Diante disso, Jacó se levantou, ajudou seus filhos e suas mulheres a se prepararem para a viagem e a montar sobre os camelos, e conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho, junto com todos os bens que havia adquirido em Padã Arã, rumo à casa de Isaque seu pai, na terra de Canaã. Entretanto, Labão, pai de Raquel, havia saído para tosquiar as ovelhas. Enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses de seu clã. Foi dessa maneira que Jacó enganou Labão, o arameu, não deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo o que possuía. Partiu e atravessou o rio, chamado Eufrates, e dirigiu-se para o monte de Gileade. Labão persegue Jacó. Passados 3 dias, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, durante a noite, Deus surgiu a um sonho de Labão, o arameu, e o advertiu: "Cuidado, guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Não fales nem bem nem mal." Labão conseguiu encontrar Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade.
Então Labão e os seus homens se acamparam ali também. E Labão interrogou Jacó: Que fizestes enganando meu espírito e sequestrando minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganaste em vez de me avisar, para que eu te despedisse em paz e com alegria cânticos ao som de tambores e harpas? Não me permitiste beijaste meus descendentes e minhas filhas. Verdadeiramente agiste como um insensato. Agora, portanto, poderia causar-te sérios danos. Entretanto, na noite passada, o Deus de teu pai me preveniu com estas palavras: Guarda-te, não digas nada a Jacó, nem te faças qualquer promessa nem ameaça. Contudo, considerando que partiste, porque tinhas tanta saudade de tua casa, por que roubastes os meus deuses? Ao que Jacó prontamente respondeu: Eu tive medo, pensei que tirarias as tuas filhas de mim à força. Mas aquele junto ao qual encontra os teus deuses não ficará vivo. Diante de nossos parentes, procura entre nós o que te pertence. E se o encontrares, leva-o contigo. Ora, Jacó de fato não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Então saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha desposado dos ídolos dentro da sela de seu camelo, e estava sentado em cima. Labão vasculhou toda a tenda, todavia, sem nada encontrar. Então Raquel pediu a seu pai: Que meu senhor não veja cólera em eu não me levantar em tua presença, pois estou com o fluxo costumeiro às mulheres. E Labão procurou com cuidado suas imagens, mas não as encontrou. Jacó ficou irado e discutiu com Labão, exclamando: Qual é o meu crime? Que pecado cometi para que me persigas? Procuraste entre todos os meus utensílios. Encontraste acaso algum objeto de sua casa? Põe-no aqui, diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que eles julguem entre nós. Eis que há 20 anos estou contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas mesmo compensava sua perda. De mim reclamavas o que fora roubado de dia, e o que fora roubado de noite. Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia de meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa, e te servi 14 anos por tuas duas filhas, e mais 6 anos por teu rebanho. E 10 vezes tu mudaste o meu pagamento. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse me abençoando, certamente me teria despedido de mãos vazias. Mas Deus viu as minhas canseiras e o trabalho exaustivo de meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Tratado entre Jacó e Labão. Assim retrucou Labão e Jacó: Minhas são as filhas, meus são os netos, meus são esses rebanhos. Tudo o que os teus olhos podem ver é meu. Contudo, o que eu posso fazer hoje por minhas filhas e pelas crianças que elas deram ao mundo? Portanto, vem e celebremos um trato, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé, como se fosse um pilar. E convidou seus irmãos: Ajunta algumas pedras. E tomaram pedras que fizeram um amontoado delas. Em seguida, prepararam uma refeição e comeram todos juntos, ao lado do monte de pedras. Labão o denominou de Jegar Salduta em sua língua,
e Jacó chamou de Galede. E Labão explicou: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe deram o nome de Galede. Foi também conhecido como Mispa, torre de vigia, porque Labão declarou ainda: que o Senhor nos vigie, a mim e a ti, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta em que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis estas pedras que amontoei e que formam um pilar testemunhal entre mim e ti. Este monte de pedras ergue-se como estrela e testemunho de que não deve ultrapassar este marco em direção ao teu lado, a fim de prejudicar-te, e que tu não passarás dessas pedras para o meu lado com más intenções. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, arbitrem entre nós. Contudo, Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, seu pai, adorava. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha, onde se ergueu a estela de pedras, e convidou todos os parentes que ali estavam para uma refeição de confraternização. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. No dia seguinte, antes de alvorecer, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Jacó e seu encontro com Esaú, capítulo 32. Jacó deu prosseguimento à sua viagem quando os anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou: este é o campo de Deus. E por isso deu àquele lugar o nome de Mahanaim, 2 exércitos. Jacó enviou mensageiros para a região de Seir, também conhecida como Edom, com o objetivo de se reunir com Esaú. E lhes ordenou: assim falareis a Esaú, meu senhor: eis a mensagem de teu servo Jacó. Habitei junto a Labão e ali permaneci trabalhando até esses dias. Ganhei bois e jumentos, ovelhas e cabras, escravos e escravas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas em paz. Os mensageiros voltaram a Jacó com as seguintes palavras, com as seguintes notícias: fomos a teu irmão Esaú, ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado. Então dividiu em 2 exércitos os homens que acampavam, como também as ovelhas, cabras, bois e camelos. Pois assim planejou: se Esaú vier a concentrar o seu ataque em um dos grupos, o outro terá chance de escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela, e eu te farei prosperar. Reconheço que não sou digno de toda bondade e lealdade misericordiosa com que tens tratado teu servo. E não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Aleluia. Livra-me, portanto, das mãos de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-te todos, inclusive as mães e as crianças. Foste tu, com efeito, que disseste: eu te acumularei de bênçãos, e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. Assim, depois de passar ali, mesmo à noite, separou entre os seus rebanhos um presente para oferecer ao seu irmão Esaú. Um presente de 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 4 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos.
Jacó dividiu todos os seus animais em grupos e pôs um servo para tomar conta de cada rebanho. E deu a seguinte ordem: Ide adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos. Ao primeiro deu esta ordem: Quando meu irmão Esaú te encontrar e indagar: De quem és? Para onde vas? A quem pertence o que está diante de ti? Responderás: É do teu servo Jacó. É um presente oferecido a Esaú, meu senhor, e ele mesmo chegará atrás de nós. Assim, Jacó deu a mesma instrução ao segundo e ao terceiro, e a todos os que caminhavam atrás dos rebanhos que seriam entregues. Eis, disse ele, como falareis a Esaú quando o encontrardes, e declarareis: Teu servo Jacó, ele mesmo chegará atrás de nós. Em verdade, dizia Jacó para si mesmo: Eu aplacarei a ira de Esaú com os presentes que me antecederam. Em seguida, me apresentarei a ele e talvez me concedas a graça da paz. O presente seguiu adiante, e Jacó repousou um pouco naquela noite, no acampamento. A luta de Jacó com Deus. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres e suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez com que também atravessassem o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou o homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: Não lhe deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou-o: Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto, como príncipe, lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: Dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: Por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar de Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: Vi Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Por este motivo, os descendentes de Israel até hoje não comem o músculo ligado à junta do quadril dos animais, porquanto ele feriu a Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Esaú corre ao encontro de Jacó. Capítulo 33. Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando acompanhado de seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia e Raquel e as 2 servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. E ele mesmo passou adiante de todos. Por 7 vezes prostrou-se por terra, antes de abordar o seu irmão. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó, e o abraçou e o beijou, e os 2 caíram em prantos. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e crianças, indagou: Quem são estes contigo? E Jacó lhe respondeu: São os filhos com que Deus abençoou este teu criado. Então as escravas e os filhos se aproximavam de Esaú e se curvaram diante dele. Em seguida vieram Lia e seus filhos e da mesma forma se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e igualmente se reverenciaram.
Então perguntou Esaú: E o que pretendes fazer com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ao que Jacó replicou: É um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos teus olhos, meu senhor. Mas Esaú contestou: Eu tenho o suficiente, meu irmão. Guarda o que é teu. Contudo, Jacó instou: Não, te suplico. Se encontrei graça aos teus olhos, recebe o presente de minha mão. Porquanto afrontei tua presença, como se afronta a presença de Deus, e tu me recebeste em paz. Aceita, pois, o presente que te ofereço de coração, pois Deus me favoreceu sobremodo, e tenho tudo o que necessito. E Jacó tanto insistiu que Esaú aceitou o presente. Então orientou Esaú: Tornemos toda a caravana e partamos. Eu caminharei na frente. Todavia Jacó lhe ponderou: Meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçarem um só dia, todo o rebanho vai morrer. Que meu senhor parta, pois, diante de teu servo. Quanto a mim, seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim e ao passo das crianças, até chegarmos à casa de meu senhor, em Seir. Então propôs Esaú: Bem deixarei contigo, ao menos uma parte dos meus homens. E Jacó redarguiu: Por que tanta generosidade? Basta-me encontrar graça aos teus olhos, meu senhor. E naquele mesmo dia, Esaú retomou ao caminho para Seir. Porém Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seu rebanho. Foi por isso que o lugar passou a ser conhecido pelo nome de Sucote, abrigo de ramos. Tendo, pois, retomado a Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata, adquiriu dos filhos de Ramor, pai de Siquém, a parte do campo onde erguera seu campamento. E ali ergueu um altar que denominou El Elohe Israel. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel.